A paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero aqui agradecer a Deus por mais este dia que nos dá condições para meditar na Palavra de Deus. Quero compartilhar convosco e aqui nessa pré-aula que eu acho que é uma coisa muito rica, importante, as lições agora que temos para esse segundo trimestre. Olha, eu gostaria que o mundo ouvisse e assistisse essas aulas, que eu creio que o mundo seria melhor. Não só creio, mas eu tenho fé. Vamos estar estudando a lição 4. E resguardando-se de sentimentos ruins. Olha, só o texto já dá um entendimento. Eu até acrescento em cima desse tema, dessa lição, eu acrescento também um outro título, coisa minha, né? A qual o Mestre, o Salvador, o Senhor, o Rei, ele orientando os seus discípulos, os seus súditos, aqueles que querem mesmo herdar o reino de Deus, qual é a forma para conseguir herdar o reino de Deus. Falar que está salvo é uma coisa, falar que vai para o céu é outra. Mas quando batemos um raio-x ou uma tomografia para escanear a minha vida ou a sua vida, vamos ver que falta muita coisa para entrar no reino de Deus e no reino dos céus. E foi Jesus que orientou, não foi nenhum sistema religioso, não foi nenhuma denominação ou igreja terrena, porque a igreja de Jesus Cristo ela é espiritual. Como disse Paulo, que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é poder do Espírito Santo. E eu acrescento assim, mais um tema. Eu, porém, vos digo, isso o mestre dizendo ao discípulo, as maneiras que um discípulo dele precisa ter. O discípulo, ele ensina agora, o discípulo e a verdade. O discípulo e a conduta extraordinária. E por último ele bate o martelo assim, não que terminou, mas para essa prosa, o discípulo e o amor ao próximo. O discípulo e a verdade vai pegar aí do 33, versículo do capítulo de Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, com a conduta extraordinária. E já o amor ao próximo, do 43 ao 48, correto? Quem quiser me acompanhar, olha as nossas Bíblias aí, vamos estar aqui desde o início desse primeiro trimestre, estamos falando no capítulo de número 5, a qual Jesus, quando iniciou, aí Mateus relatou, recapitulando, Mateus relatou aí da genealogia de Jesus, de onde ele viria. Depois o nascimento dele, a confirmação que nasceria em Belém, e depois ele deu seguimento, Jesus sendo apresentado no templo, depois Jesus ensinando na sinagoga para um menino jovem, ensinando como doutores. Aí Mateus prolonga mais ainda falando a respeito do Salvador, do Messias,
o Yeshua, e ele relata depois que Jesus, quando estava sendo ali, já começando a dar os primeiros passos, pregando o Evangelho, ele apresenta a Mateus, o antecessor, João o Batista, pregando e ensinando e batizando ali no Rio Jordão. E depois Jesus foi levado ao deserto, jejuando ali 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo opositor. E Jesus rebateu contra o opositor. Está escrito. Quem não sabe onde está escrito, ou o que está escrito, ou que é a palavra de Deus, vai se enganar muito e errar muito. Após Jesus ter vencido vencido a tentação no deserto, aí Mateus registra ele agora chamando seus primeiros discípulos. E quando ele começa a selecionar e chamar para ser seus súditos e ouvi-lo e aprender com ele, aí Jesus começa depois a ensinar o Sermão do Monte, no capítulo 5. Aí Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte aos seus discípulos, como deveria ser os seus discípulos. Aí vemos aí a segunda lição, já mostrando agora algo mais importante para os seus discípulos, que eles precisavam ser o sal da terra e a luz do mundo. E veio mostrando também, até agora chegar ao ponto dessa lição 4, Jesus vem mostrando agora a ética cristã e o discípulo. E nessa ética cristã, como que é que o súdito, aquele que quer fazer parte do reino de Deus, que quer ser encaixado e participar e estar dentro do reino, pertencer ao reino de Deus, qual é as qualidades que precisa ter? Então vamos ver se estou ou não enquadrado. Temos como texto áureo, eu porém vos digo, olha, Jesus debateu aí com palavras, dizendo, eu porém vos digo, olha, ele aconselhando que é melhor agir assim. Mas ele estava, eu porém vos digo, porque antecederam os fariseus e os saduceus, os que ensinavam a lei, os escribas. E aí ele não veio, veja bem, Jesus não veio abolir a lei, foi uma das lições que tivemos, que ele não veio abolir a lei, mas sim cumpri-la, foi a terceira lição. E agora ele dá continuidade. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Veja bem, Jesus começa agora, essa lição bate forte e a outra vai bater mais ainda. Não é esse bater, é uma expressão, porque geralmente as pessoas costumam bater para outro aprender. Mas aqui, Jesus bate com carinho, com mansidão. Ele tira o fardo pesado, coloca um outro fardo que podemos carregar. Verdade prática, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. A cólera, a ira não podem dominar o coração do crente. Presta bem. Elas devem ser evidenciadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Quem procura aprender o ensinamento do Evangelho pode ter certeza, ele vai ter raiz. Então a leitura, a lição
dessa semana, resguardando-se de sentimentos ruins. Não carregar esse tipo de sentimento. Aí temos aí a lição no capítulo 5 de Mateus, do verso 21 ao 26. Né? Aí ele vem dizendo, em verdade, versículo 26, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Que aqui a lição vai abordar 3 assuntos, né, importantes também. E eu estou acrescentando já aqui um pouco mais Jesus e os discípulos. Aí nós temos aí uma introdução que o presente lição mostrará que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito delimitada. Então olhe bem, e veremos que evitar a cólera e a atitude sábia para evitar pecados trágicos, como até mesmo o homicídio. Então, vamos explorar que o Evangelho não é antinomista. Pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E correlacionar o ato de ofertar com desavença. O ato de ofertar com desavença, nós vamos ver, aprender se está certo ou não. Então, podemos concluir essa lição e dizer uma boa aula a todos. Vamos aí iniciar e falando a respeito aí nessa introdução, né, aí de Mateus, né, que a cólera é a antessala do homicídio. A cólera é a antessala do homicídio. É igual uma sala de uma casa, às vezes ainda para alguns que têm casa grande, é como uma sala de jantar. Mas aqui, a cólera ela é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida com Deus. Então veja bem, precisamos reconciliar com o próximo e o mais rápido possível. O Senhor colocou em alta conta o valor das pessoas humanas e por isso a seção bíblica agora aqui em Mateus será o objetivo para esse estudo. Temos o primeiro tópico. O Evangelho não é antinomista. Uma palavra que não é muito assim usada. Ela não é muito usada assim constantemente para se falar. Mas vem a pergunta: o que é antinomismo? O que é que alega essa palavra? Alegam os antinomistas que, salvos pela fé em Cristo Jesus, já estamos livres da tutela de Moisés, dessas ordenanças morais do Antigo Testamento. É igual muitos falam, a lei de Moisés, agora nós estamos na graça, não é mais a lei de Moisés. Aí vamos entender claramente se é ou não, se Jesus aboliu ou não. Na terceira lição, Jesus não aboliu a lei de Moisés. Então, podemos ter aí uma sinopse. O Evangelho não é antinomista, não. Isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de
datas, dietas, outras práticas religiosas, esperando algum favor divino, que é o que tem acontecido nos nossos dias atuais. Embora tudo isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. E nós vamos ver agora o significado melhor do antinomismo e também do legalismo. Antinomismo, a palavra nos fornece a própria definição. Constituída do grego anti, é igual você tomar um antibiótico, já está dizendo anti, para se proteger. Então a palavra do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, a lei diz respeito, tudo contrário à lei, normas e regras. E a palavra traz a ideia que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Os defensores também, antinomistas, dizem que a lei não teve origem em Deus Pai, havia determinado por decreto a existência do pecado, e outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Então, esses que agem com esses pensamentos, esses antinomismos ou antinomistas, eles agem pensando dessa forma. E o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. E Paulo, ensinando a igreja de Roma, Paulo foi muito claro e dizer o que, irmão Ildefonso? Veja bem, Paulo foi claro em dizer, olha bem, versículo capítulo 6, verso 15 e 16 diz assim, olha, Romanos capítulo 6, 15 e 16. Ora, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela? Meu perdão. Estou lendo aqui no capítulo de 1 Coríntios. Mas quem se ajunta com a meretriz faz parte com ela. E quem se ajunta com esses antinomistas fazem parte com ele e não tem parte no reino de Deus. Observe bem que capítulo de número 6, verso de número 15, diz assim, pois que pecaremos porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se estamos debaixo da graça, pecaremos? Não. De modo nenhum, Paulo diz que não pecaremos. Que quem obedece ao pecado é para a morte, e quem obedece para a justiça é para as coisas de Deus. Vamos ver mais? Então aqui falemos o que é o antinomismo. Os antinomistas, a qual eles falam, relatam e pensam dessa forma. Aí Paulo vem ensinando a igreja de Roma. Permaneceremos no pecado, porque já não mais estamos na lei de Moisés. Agora estamos na graça. Aí Paulo vem dizendo, de forma alguma não permaneceremos no pecado, como esses antinomistas dizem, né? Que a origem de Deus Pai, a lei não teve origem em Deus Pai, né? E que também não precisamos mais obedecer à lei moral. E agora a lei e o evangelho, a lei e o evangelho. Conforme visto a lição, veja bem, anterior, Jesus não desprezou a lei. Vemos claramente isso, a expressão, ouviste o que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos. Aí Jesus parece que traz em memória aos discípulos, para eles saber, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos?
Isso aponta a uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus para esse presente que nela está. Agora, quando Jesus relembra eles, dizendo assim, olha, vocês viram lá na lei? Moisés entregou a lei ao povo, e no Êxodo, livro da saída, capítulo 20, verso de número 13, enquanto os escribas e fariseus interpretavam um mandamento diferente. Mas lá na lei está escrito, Êxodo 20 e verso 13, não matarás. Nós temos uns artigos aí também da lei de Hammurabi, com respeito ao não matarás. E aquele que também a Bíblia mostra que aquele que matar alguém não é por legítima defesa não, sem querer, aconteceu, e ele chega a tirar a vida de alguém, ele ia para um local de refúgio. A Bíblia mostra. Isso é para ele não ser morto pelos outros, ele ia para um local de refúgio, porque ele matou inocentemente. E quando agora aqui nós vemos agora que essa lição, ela também nos mostra o seguinte, que os escribas e fariseus, a isso que eles ensinavam, não matarás, esse mandamento de maneira restrita ao ato literal, né? Aí nós vemos que o homicídio, ele tem início no coração do ser humano, e a partir da ira, do ódio e da cólera. A partir do coração procede isso. Nós vamos ver lá na frente ainda, mostrando que por que Caim matou Abel, porque logo a ira se manifestou, a cólera, o ódio dentro dele. Ele não aceitou Deus ter aceitado a oferta do seu irmão Abel, e isso ficou com raiva, com ódio, amargura no coração. Então o homicídio nasceu ali. Olha, o homicídio teve início no coração de Caim. O legalismo versus o antinomismo. O legalismo é uma atitude. Esse legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis. O legalismo, porque os fariseus eles eram rigorosos na lei, era como Saulo de Tarso, antes de cair ali aos pés de Jesus. Ele queria por tudo acabar com os cristãos, matar, levar preso, por causa do legalismo, por ser fariseus e saduceus, criado aos pés de Gamaliel. Ele queria pôr em prática o legalismo, essa observância e prática rigorosa das leis. E como um elemento determinado a uma comunidade para alcançar o favor de Deus. Então, parece que não mudou hoje muitas denominações que agem com legalismo, com prática rigorosa de lei. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi reputado pelo apóstolo Paulo. Aí Paulo vem mostrando para os filipenses algo diferente. Paulo vem agora ensinando aos filipenses, versos de número capítulo 3, o verso 3 e 4, dizendo assim, olha bem o que Paulo vem dizendo.
porque a circuncisão somos nós, que sirvamos a Deus, e em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Quem confia na carne e dá lugar à carne, peca. Mas quem procura andar no espírito, cada dia é fortalecido. Aí ele vem dizendo, ainda que também podia confiar na carne, se alguém ou algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E aqui ele estava falando com respeito à circuncisão, que todos aqueles que aceitavam Jesus naquela época, os judeus que aceitaram Jesus queriam circuncidar de todo jeito os gentios. Ainda estava no legalismo, nas práticas rigorosas da lei. E quando depois vem já o próprio profeta Jeremias, ele dizendo que o povo tinha que circuncidar os seus corações, quer dizer, tirar essa rapina que estava nos corações. E aí agora nós vemos aqui que Paulo ensinando, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. E aí ele vem mostrando que nós precisamos ser santo. Aí Pedro vem dizendo, sede santo como o vosso Pai é santo. E ele escrevendo aqui aos Romanos, no verso 1, ele diz assim, a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados santo. Aos amados, chamados de santos, né? Como amamos todo o conselho de Deus, revelado nas Escrituras. Afirmamos que os princípios morais e divinos, revelados na Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé, Paulo ensinando aos Gálatas, que a todos que andar segundo essa regra, paz e misericórdia sobre o Israel de Deus, né? Que a palavra de Deus são temporais, válidos em qualquer época e cultura. É válido em qualquer época, em qualquer cultura, esta palavra. Então, é por isso que o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto ao antinomismo, né? Então, vemos o seguinte, vemos algo agora importante dentro disso. Algo importante. Vamos agora relatar um pouco o capítulo o tópico de número 2, que vai relacionar com a cólera, é o primeiro ato para o homicídio. Tópico 2. Temos como primeiro item Jesus e o sexto mandamento. Quando nós observamos ali os mandamentos que o Senhor deu a Moisés para aplicar para o povo, os primeiros mandamentos é para com Deus. O segundo mandamento, depois divide ali, vem o próximo, ali versículos, mostrando que é para conosco. E depois para com o próximo. Aí vem mostrando ali na lei. E aí agora vem Jesus agora mostrando, e não aboliu a lei, mas mostrando. Aí nós vemos que esse tópico aqui, vamos lá para Êxodo, né? No capítulo de número 25, também, o 20, verso 13, que não matarás. Então nós vemos que começa aqui para com o próximo, do 13, né? Ao versículo de número 17. Aí é para com o próximo. Para conosco é do verso de número 7 ao 12.
Por último, ele passa a régua dizendo: olha, meu filho, honra teu pai, honra tua mãe, para que te prolongues teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas ele inicia agora que esses mandamentos, do versículo 1 do capítulo 20, do 1 ao verso 5, é mediante a Deus. E pegando aqui esse tópico, esse texto, esse versículo 13, não matarás. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda que os fariseus, saduceus e os escribas interpretavam na lei. Pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão ou um tipo de homicídio no coração. Que isso aqui é um tipo de homicídio para o coração. Aí João ensinando, é tão bonito os ensinamentos de João. Aí João ensinando que sobre quem ama, diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão. João 3:15 vai nos dizer assim, olha, 3, verso 15, que qualquer que aborrece seu irmão, olha bem, parece que os evangélicos não conhecem isso. Olha, dá vontade de arrancar fora, porque os evangélicos, uma boa porcentagem não conhece isso, essas leis morais. Qualquer que aborrece seu irmão é homicídio. Olha, qualquer que aborrece seu irmão, quem é teu irmão? É teu próximo. Quem é teu irmão que tu, na igreja, que frequenta e você aborrece? Fala aí. Então, qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele e também a vida eterna. Pode pregar, pode sapatear, pode fazer aviãozinho. Engole um camelo e se enrosca com um mosquito. E não é por acaso que o verbo irá, no grego, aqui é orgizo, que significa, essa palavra no grego, orgizo, ou irá, significa, olha, provocar. Quantos irmãos provocam o outro? Com palavra? Com gesto? Fala aí. Pense bem. Provocar, incitar a ira, fazer o outro ficar irado, estar zangado, estar enfurecido. Não, os evangélicos não ficam assim não, hein, irmão? É mesmo? Tem certeza que não fica? Os que se dizem ser salvo, que é santo, eles não ficam zangados, enfurecidos por qualquer coisa? A fúria e a ira foi o que relatei aqui de Caim. Levaram a cometer o primeiro homicídio contra o seu irmão. Portanto, o sexto mandamento aqui não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipa ao homicídio. Deixai, pois, vir as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Elas estão brigando agora, fazendo raiva. Uma chora, ou as duas choram. Daqui um pouco tá as duas brincando, sorrindo, como que nada tivesse acontecido. Quer dizer, a criança não deu lugar no seu coração à ira,
à raiva, ao ódio. Não se deixar que ficasse zangado para sempre, enfurecido, deixar a fúria penetrar ao ponto de depois falar, vou te pegar, hein? Eu lembro quando eu era criança, estudava, qualquer atitude às vezes errada que ali com o colega, o aluno, ele já dizia, ei, lá fora eu vou te pegar, hein? E às vezes ele era mais forte e tudo. Você tinha que sair rápido, correndo, para ele não pegar, que se pegasse era pau na certa. A ira provoca tudo isso. A ira provoca você dar beliscão, puxão de orelha, mordida na orelha. Provoca você fazer gestos. Provoca você vir com violência contra a pessoa que convive com você. Tudo isso é a ira, provoca ao ponto de desejar, até matar. E se puder, pega uma arma branca, uma faca, ou se tiver revólver, acaba atirando. Porque na hora da raiva, da ira, ela domina todo o ser. Domina, isso é a carne. Então observe bem. Segundo item, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista como o apóstolo Paulo escreveu que o servo de Deus pode até irar. Ireis, mas não pequeis. Nós vamos ver aqui que tem pessoas que se iram para as coisas boas. Iras para contra o pecado. Ira contra pessoas injustas. Ira aos atos desumanos das pessoas. Aos desrespeitos de muitos, isso se ira por causa disso. Mas já, veja bem, Deus pega agora o profeta Oséias. No capítulo 4, versos de número 1 e 3, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra porque não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. Então veja bem, a expressão aqui de palavra, que Deus tem uma contenda, ou que Deus está com raiva, irado, zangado, mas o porquê é porque os habitantes da terra não há verdade neles e nem benignidade. Aí ele vem dizendo, só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar e há homicídios sobre homicídios. Essa é a razão da contenda de Deus com os habitantes. Imagine bem dentro de um templo feito por mãos de homens, um local onde agregar pessoas para falar no nome de Deus, aí sim forma a igreja, o corpo, e pessoas com essas qualidades. E o verso de número 3 diz assim, por isso a terra se lamenta e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Olhe bem, a que ponto? Aí Deus fala isso pelo profeta Oséias. Nosso Senhor manifestou contra também os que faziam do templo um covil de ladrões. Ele fez azorral, ou pegou uma corda trançada e começou a tirar ali todos os cambistas que estavam na frente do templo vendendo. Mas Jesus, a ira de Jesus foi por um motivo. Eles estavam fazendo da casa de Deus comércio.
Pense bem, hein? Pense bem. Será que você não está fazendo comércio na casa de Deus por algum motivo? Não está aí com sua bancada? Cuidado, Jesus pode, qualquer momento ele vai entrar no templo. Mas o templo que Jesus vai entrar é esse aqui, ó. Que Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. É onde Deus habita. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E Jesus, quando ele entra na vida de alguém, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei convosco. Se der lugar para Jesus entrar, ele vai derrubar a tua arquibancada. Ele vai derrubar o teu comércio que você está fazendo do templo. Olha o que você está fazendo do templo. Enchendo o templo de raiva, de ódio, de ira, de rancor. Esse templo, esse coração. Observe bem. Entretanto, a ira não pode nos controlar, mas ela não pode nos controlar, tomar a nossa direção. Nós controlamos ela, né? A qual ireis, mas não pequeis. Então, devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, essa ira que está. Vamos ver, temos que avaliar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos se examinar para saber. Então, de tipo de pecaminosa, orgulhosa, odiosa ou vingativa. Será que dentro de você não está aí com vontade de se vingar de algo? Olhe bem. Aí Paulo escreve aos que estão em Éfesos, no capítulo de número 4, verso de número 26, a qual que ele diz o que eu já falei. Efésios 4, verso 26. Irei-vos e não pequeis, e não ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao opositor, ao enganador, ao pai da mentira, o diabo, Satanás, Baal, Belial, os filhos de Belial. Não dê lugar, não dê ocasião para a carne, para estar aí guerrilhando um com o outro. Não dê lugar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é diferente. A nossa luta, sabe, Paulo dizendo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando olhamos na carta também aos Hebreus, capítulo 12, o verso de número 15, diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, olhe bem, brotando, vos perturbe, e por ela muito se contamina. Raiz de amargura é pior do que Covid. As pessoas aí passaram pelo Covid, se esconderam, se trancaram, usaram máscara, fizeram de tudo. Mas diante disso não faz. Não se protege. E Paulo dá a dica. Olha, tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura venha brotar aí nesse teu coração. Pense bem. Pense bem. Porque do coração procede as saídas da vida. E a boca fala do que o coração está cheio. Vê o que da tua boca está saindo. Se é de Deus ou é da carne.
Olhe bem, terceiro item, o valor da pessoa humana, o valor da pessoa humana. Em Mateus, verso de número 5, do 21 ao 22. Jesus enfatizou o valor da pessoa humana, por isso chamar alguém de raca, e que significa, chamar alguém de raca, é mais o povo judeu, eles possam usar mais essa linguagem. Mas é a mesma coisa de chamar uma pessoa de inútil, de cabeça oca, vazia. É uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, que é muito normal as pessoas falar, você é uma louca, você é um louco. Que no grego é morros, que significa chamar a pessoa assim, de louco, significa chamar ela de ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Olhe bem, observar para que manifestasse esses tipos de comportamento, Jesus veio bater o martelo e acabar com essas coisas. O fim de tornar o réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo eterno. Para eles tinham isso como base, que o fim era tornar réu do sinédrio e receber a condenação do fogo eterno, do inferno, que no grego é Geena, né? Agora, a vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado, consequentemente deve também respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão por causa da cor, da pele, raça, quer por diferença econômica, quer por qual seja a razão, que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, verso 34. Deus não faz. Então a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Aí nós vemos que a verdadeira batalha da lei, pela lei do reino, não está nas simples ações externas ou efetuadas de movimento. Não está. A verdadeira batalha pela lei do reino não está nas simples ações externa, de fora. A batalha é ganha ou perdida no coração, onde reside a vontade. A vontade está no coração. Você ali vai perder a batalha ou ganhar a batalha, é você que vai decidir. A maioria, aí muitos falam, é o diabo que fez isso, o diabo que colocou. Sendo que a maioria dos pecados premeditada requerem-se de ações anteriores e às vezes dramáticas ou drásticas olha bem, que poderia, é como uma semente, evitar que a semente de raiz produza uma colheita amarga. Toda raiz tem amargura. Evitar, né? Então o assassinato começa com a raiva. A pessoa tem que lidar com a raiva a fim de evitar um assassinato. Olhe bem. O terceiro tópico vai tratar de alguém que vai levar sua oferta para a igreja, no altar, vai apresentar lá, ou vai se apresentar como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 12, a oferta do altar. Aí Jesus vem mostrando que eles tinham prazer de levar a oferta até o altar. Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine-se a si mesmo. Pois um servo do Senhor não pode oferecer no altar um coração cheio de rancor, de ira, de ódio. Está brigado com a mulher em casa, está brigado com os filhos, está brigado com os vizinhos, está brigado com teu irmão
que congrega e adora juntos em um local. E agora? Não pode ofertar no altar com o coração cheio dessa forma. Afinal, dizer que amar a Deus e agora odeia o seu irmão é o que vimos João falando no verso de número 4, verso 20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão e qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E agora? Ficou difícil, hein? Para os judeus, ofertar era um ato sagrado. Para o judeu, escriba, fariseu, saduceu, era um ato sagrado. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que a palavra aqui, o verbo grego para reconciliar, é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade. Antes de ofertar, meu amado, para eles era sagrado isso, mas eles iam com o coração cheio de ódio contra o outro, cheio de raiva, de rancor, cheio de tranqueira. Era como Jesus falou no verso de número 23 de Mateus. Olha bem, verso 23 de Mateus, Jesus enfoca a maneira dele ofertar. Aí Jesus denuncia eles assim, olha: fariseu e cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que sois semelhante a sepulcro caído, que por fora realmente parecem formosos, quer dizer, leva a oferta, é um ato sagrado. Aí ele vem dizendo, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Aí, vai fazer alguma coisa para Deus? Corre primeiro lá e reconcilia com o teu próximo, com o teu irmão, com o teu vizinho, com o teu amigo, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu parente. Vai primeiro lá reconciliar. Não fica dando uma de santão aí que é santo, com todo esse coração cheio de rapina. É um sepulcro aberto, como disse Jesus. Então, dialasso, esse verbo grego que significa reconciliar, reconcilia-te rápido. Quer dizer, muda a mente de alguém, renova aí o pacto, a amizade com alguém que você magoou, entristeceu. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor Jesus, aí em Mateus 5, verso 24, portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com seu irmão. Não adianta falar que você está aí com Deus, vai para a casa de Deus, vai de manhã, vai para a consagração, vai para o relâmpago, vai para onde for fazer algo para Deus. Se você está de bico virado com teu irmão, teu coração projeta maus pensamentos. Esse item 2, evitando a desavença. Agora aqui que é mais sério ainda. Eu vi tantos irmãos que era caseiro, cuidava da igreja, era pago. E quando não dava mais certo dele ficar ali, e ele ia e colocava a direção
diretoria da igreja em processo. Evitando a desavença. É o verso de número 25 e 26 do capítulo 5. Tem relação até com o versículo 23 e 24, mas uma conotação diferente aqui. A conotação aqui diferente, nesses versículos, que dizem respeito à adoração, o ato de ofertar, diz respeito. E dizem respeito ao processo legal. Como que é agora esse processo legal? Como que deve fazer? Ambos, porém, procuram advertir, e Jesus procurou advertir ali os seus súditos, seus primeiros discípulos, como deveria agir quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Outra coisa, tem pessoas que levam cada tipo de problema para ser resolvido pelo pastor, pelo presbitério, coisa que era tão simples de se resolver, sem precisar levar à tona, a público até, mas com a pessoa que você está cheio de ódio e de raiva. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante. É que nem hoje, nem circula mais hoje, as moedinhas de 1 centavo, moedinha de 5 centavos. Quer dizer, na época lá, eles iam ter que pagar até o último centavo. Pense bem, como é sério. Que para eles lá, aproximadamente, era a 4ª parte de um asse, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Olha agora, valia menos de 1/4 de 1 centavo, a pessoa ia ter que pagar. Eu vejo pessoas caluniando, pessoas aí fazendo cada tipo de coisa, não provando nada, que merecia ser levada ao tribunal para ela pagar o último quadrante, ou até mesmo o aze desse 1 centavo. Tinha que vender até a roupa para poder pagar pela calúnia, pela mentira, pela fofoca, por estar falando mal do seu irmão. Agora, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e preservarmos o bom testemunho. Se eu magoei alguém, eu tenho que ir lá e pedir perdão a ele. Se eu peguei emprestado, eu tenho que ir lá e dar a minha desculpa, orientar e falar, quanto mais aí, eu não sou desonesto não, eu sou honesto. Eu vou te pagar, ainda estou prensado. Mas explique. Não fique deixando a pessoa ficar entristecida, com raiva de você, achando que você é caloteiro, é mal pagador. E se enchendo de ira, até o ponto também de querer até levar para o tribunal para você pagar tintim por tintim. É o ditado popular. Então atentamos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ouça algum de vós que tendo negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos. E há entre vós sábios que nem mesmo um que quer julgar entre seus irmãos. Antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Vê bem, presta atenção antes. Não vai aí já arriando a madeira, não vai aí já detonando o teu irmão. Não faça isso não, de forma alguma. Não faça isso. Essa pré-lição, ela dá esses prognósticos para nós avaliarmos. E vai ter outras mais, e eu queria pelo menos aqui
relatar o discípulo e a verdade, o discípulo e a conduta extraordinária, e o discípulo e o amor ao próximo. Para o judeu, o povo de outra raça era inimigo. Para o judeu, pensa bem, doutores da lei, ensinava na sinagoga, e os povos de outras raças eram inimigo para eles. E quando nós vemos Pedro, olha bem, olha os ensinamentos de Pedro. Agora, Pedro ele dá um ensinamento dessa forma, olha, versículo 2 de 1 Pedro, versos 22 e 23, diz assim, Pedro ensinando. O qual, quando injuriavam, não injuriava, isso tratando-se da pessoa de Cristo. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava àquele que julga retamente, levando ele mesmo o seu corpo aos nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós sermos sarados. Quando injuriavam, não injuriava, não colocava ódio, raiva. O discípulo deve... Aí Jesus veio dizendo, né, que o discípulo deveria, né, ter uma disposição para servir, que deve ultrapassar a obrigação. Obrigar significa, é de origem persa, era usada para descrever o costume dos correios, que obrigava as pessoas a levar a correspondência, era uma milha, para entregar a outro, a correspondência. E aí, era às vezes obrigado, a pessoa não encontrava ali naquela uma milha, era obrigado ele, para entregar a correspondência, caminhar mais uma milha. E aí ele tinha que ter, da parte de Deus, disposição. Outra, os discípulos do reino de Deus, ao invés de exigirem os seus direitos na justiça, resolviam o problema pelo espírito generoso. Segundo as leis judaicas, a túnica podia ser tirada, mas a capa, em geral, era mais cara e usada por alguns, até cobrador de impostos. Então eles tinham uns ensinamentos que para uma coisa era bom, mas para outra era diferente. E contra a violência, a qual, quando disse olho por olho, nós vemos que o propósito era desse decreto controlar os excessos abusivos, alertar os juízes e o castigo que não podia ser mais severo que a ofensa. Os castigos não poderia ser mais severo também que a ofensa. A ofensa, ela acaba deixando a outra ou o próximo com rancor e a raiva. Olha, o juramento, sobre jurar, o discípulo e a verdade. O juramento era feito para ter certeza do compromisso. Abraão, em busca da esposa para Isaac, o mordomo pôs a mão sobre a sua coxa e ele jurou. Jacó pediu para José, pelo seu sepultamento, que jurasse. José pediu aos filhos, seus filhos, olha, eu não vou, vocês vão sair do Egito, mas quando saírem, levem meus ossos para a terra de Canaã. Fez o povo jurar. Então, o juramento era garantia
Nós vemos que eu cheguei à época que pessoas, até um fio do bigode, era honrado. A nota promissória, cheque, documento. A situação de Israel estava tão ruim que o povo mentiroso, sem condições de confiança, né, nos tratos, nos compromissos, usava juramento por causa do caráter duvidoso. Eles usavam o juramento por causa do caráter duvidoso. Aí Jesus veio falando, olha, que a palavra do homem seja sim, sim, não, não. O que procede disso é maligno. Se for ver, muitos órgãos hoje tá cheio de cheque sem fundo, tá cheio de nota promissória que venceu e a pessoa não foi pagar, tá cheio de documentos que a pessoa deixou falando que vinha pegar no outro dia e trazer o compromisso que fez. Olha só que situação de comportamento de mau caráter. Essa situação moral, Jesus veio mostrar a ética que não deve ser assim. Que Deus os abençoe. Vamos batalhar para que a ética de Jesus Cristo, o ensino que não precisava fazer juramento. Não precisava. Era só falar a verdade. Mesmo até que sofra dano, fale a verdade. A necessidade de saber também a verdade da fonte. Tem tanta gente comprando peixe podre e vendendo, não sabe de onde é a fonte. Ouve alguma coisa, já sai passando para outro e difamando o seu próximo. Tome cuidado com isso. Jesus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Próxima aula, a aula vai falar sobre o matrimônio. Venha para a Escola Bíblica Dominical. Shalom.